Olá, aqui no meu canal tem muitos assuntos que eu tenho falado sobre espiritualidade, sobre psicanálise, sobre vida saudável, sobre qualidade de vida, né? E algumas coisas que eu tenho colocado assim que para ajudar pessoas, né, a refletir na vida e pensar em valores, né, principalmente nos dias de hoje, onde vivemos nessa sociedade líquida. É uma sociedade que busca o prazer pelo prazer, né? Uma sociedade hedônica, né? E hoje, basicamente, eu quero falar sobre um tema e quero pegar aqui como gancho a fala do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, né, quando ele confessa, né, para o juiz Marcelo Bretas, né, que ele faz uma confissão de que o problema real que ele tinha era uma busca pelo poder, né, um apego ao poder e o vício pelo poder e o vício pelo dinheiro, né? E ele fala isso, né, abertamente ali, e ele confessa que depois que ele faz essa confissão, ele se sente mais aliviado. E eu estava pensando aqui nessa declaração dele a respeito daquilo que ele fala, né? O vício pelo dinheiro, o vício em amealhar dinheiro, né? O vício pelo poder. E nós sabemos que no senso comum a gente fala que pessoa ela é viciada nas drogas, por exemplo, ela é viciada na prostituição, né? Ela é viciada em compras, fazer compras compulsivamente, né? Em shopping. Existem vários tipos de vício que há uma outra palavra que a gente pode entender como compulsão, né? Então, essa compulsão e vício são palavras sinônimas, né? São palavras idênticas, né? O senso comum, como eu falei, é vício e a maneira técnica é a compulsão. E, obviamente, o Sérgio Cabral tinha ou tem uma compulsão pelo dinheiro, né? Por amealhar dinheiro. Vamos pensar um pouco, né, sobre essa questão e essa fala, compulsão, vício. O que é compulsão? O que é vício? A gente acabou de falar, né, que a compulsão, por exemplo, é esse conflito psíquico, né, um conflito mental em que a pessoa ela se vê, ela não tem força de vontade para dizer não para uma determinada tendência, né? E o vício é aquela fraqueza emocional, né, que a pessoa sente ou pelo uso de uma droga, ou pelo uso do álcool, né, ou pelo uso de outras tendências, vamos dizer assim. Quando eu vi esse texto, quando eu li esse texto do Sérgio Cabral, eu pensei em Zaqueu, aquele homem ali da Bíblia, né, quando Jesus ele faz menção de ir à casa de Zaqueu, e estando lá na casa de Zaqueu, o próprio Zaqueu ele faz uma confissão. Ele diz assim: Senhor, se tenho defraudado aos pobres, se tenho roubado aos pobres, né, eu vou devolver. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, ele enfatiza, vou devolver 4 vezes mais. Ele era um cobrador de impostos, né, um funcionário ali sujeito ao governo romano. Então, vamos dizer assim que Zaqueu ele tinha uma compulsão pelo dinheiro. Ele enriqueceu amealhando, roubando, amealhando compulsivamente recursos que não eram dele.
né? E a gente vê que Zaqueu, ele tem essa fala, né? É muito importante a gente refletir sobre isso, né? E eu fico pensando exatamente nesses exemplos, né? Porque a Bíblia, quando ela fala sobre roubo ou sobre furto, ela é muito direta. Ela fala, por exemplo, lá nos 10 Mandamentos, nós temos aquele texto onde fala não furtarás, não furtarás. E o furto é exatamente isso que Sérgio Cabral, Zaqueu praticavam. Porque furto é diferente de roubo. No roubo há o emprego da violência, ao emprego da ameaça, seja com uma arma de fogo ou um objeto cortante, e essa é a diferença. Mas o furto é totalmente diferente. O furto, por exemplo, às pessoas que batem carteira, às pessoas que desviam ou roubam o dinheiro público, né, na cobrança de propina, em contratos que é feito, seja na prefeitura, seja feita com o Estado. Então, a gente vê que no furto não há um emprego de violência, mas é furto. E é uma quebra do mandamento quando se pratica o furto. Tanto é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela fala que aquele que roubava, não roube mais, não roube mais, não roube mais. E comece a trabalhar de maneira honesta para sobreviver do seu próprio trabalho. Uma vez que as pessoas confessam, fazem a determinada confissão de que praticavam esse tipo de ação, esse tipo de roubo, esse tipo de furto, né? Precisa saber se realmente houve uma mudança. Por quê? Porque não basta confessar, não basta, porque em psicanálise a cura vem pela fala, né? A cura pela fala, associação livre, onde a pessoa coloca para fora as suas angústias, os seus medos, os seus temores. E, obviamente, Sérgio Cabral, ele tinha angústias, ou ainda tem angústias. A mesma coisa aconteceu na vida de Zaqueu. Ele foi compungido mentalmente e espiritualmente de fazer essa devolução, essa restituição, onde ele fala 4 vezes mais, devolvendo aos pobres ou a quem ele tinha defraudado ou furtado ou roubado. Então é preciso ter uma atitude, não basta confessar. Na Bíblia Sagrada fala que confessai as vossas faltas, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Então a confissão não é meramente uma associação livre, não é meramente você falar alguma coisa, é você tomar uma atitude de mudança de comportamento, mudança de direcionamento e aí viver uma vida totalmente diferente. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Então, a palavra de Deus, ela não alivia, ela fala diretamente que furto é pecado. E o que é pecado? Pecado é uma transgressão contra um mandamento de Deus, contra um princípio da palavra de Deus que, de fato, traz prejuízo para o próximo e traz prejuízo para as pessoas que ali estão. Então o pecado é uma transgressão, não é apenas uma questão moral, mas é uma questão de desobediência, de rebeldia contra os princípios de Deus. Então nós precisamos refletir sobre isso, porque na espiritualidade saudável, nós precisamos entender que a compulsão, o vício, são pecados e que necessitam
basicamente de uma mudança de vida, mudança de comportamento e mudança de direcionamento. É por isso que as pessoas, quando elas se deparam com esses conflitos interiores, exatamente por algo que eles tenham feito no passado, e isso começa a incomodar, eles de fato precisam tomar um posicionamento e um novo direcionamento na vida. Então, no vídeo de hoje, eu quero deixar essa palavra, pegando ali o exemplo do Sérgio Cabral e o exemplo de Zaqueu. Zaqueu mudou de vida, fazendo uma restituição. Vamos aguardar para que o Sérgio Cabral também tome essa mesma decisão, devolvendo tudo aquilo que ele amealhou fraudulentamente. E é pecado. Quando a pessoa furta ou quando a pessoa rouba, quando existe uma compulsão, mesmo vício pelas drogas, mesmo vício pela pornografia, mesmo a compulsão pela cleptomania, né, vamos dizer assim, aquelas pessoas que roubam sem nenhuma necessidade, tudo isso é um problema de caráter que a própria pessoa precisa enfrentar, né, olhar no espelho e dizer: eu preciso mudar para que a minha vida realmente seja uma vida realmente saudável, uma vida emocionalmente transformada. E esse é o vídeo de hoje. Compartilhe com seus amigos, né? Converse sobre isso. Eu acho muito importante porque nós precisamos ser honestos conosco mesmos. Nós precisamos ser honestos conosco mesmos e darmos razão às verdades que a gente ouve. Darmos razão e não dar de ombro, ok? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.